Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje eu trouxe de novo a Vivi como convidada. Inclusive a gente tem que criar um quadro aqui, né, para ter um vídeo por semana pelo menos com a Vivi. Opa! Assim eu fico entendendo dos assuntos, né? Porque eu sou a pessoa que... E é bom ter alguém junto porque a gente interage assim, né? Porque senão eu me sinto muito sozinha. Mas gente, hoje o assunto é sobre o que está muito agora nas nossas notícias, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia. E eu recebi várias perguntas, a Vivi me fez algumas perguntas também, e eu pensei, por que não a gente gravar um vídeo para conseguir dividir com mais pessoas, porque eu tenho certeza que também é a dúvida de muita gente, e o objetivo do vídeo é tranquilizá-los e que a gente entenda que tudo existe por algum motivo, né? Mas vamos tentar responder as perguntas da Vivi, então. O que a gente pensou? Aqui a gente fala bastante do nosso dia a dia, né? A gente sabe o que afetou, o que vai afetar, o que talvez possa afetar no nosso dia a dia, mas às vezes a gente não para pensar se existe algo por trás disso ou não. E a minha primeira pergunta em relação como é que isso acontece? Será que acontece sem querer? Realmente é puro ego das pessoas ou será que tem algo por trás disso? Uhum. Olha, nada é sem querer, né? Sempre tem algum motivo por trás. E assim, na verdade, Deus, o universo, nos dá o livre arbítrio para cada um de nós. Então, assim, cada um de nós temos a escolha, o poder de escolha, se a gente vai para a direita ou para a esquerda, e as nossas decisões sempre têm uma consequência. Então, assim, claro, a gente está falando ali de nações muito poderosas e cada um com as suas vaidades, com os seus egos. Com certeza uma guerra nunca é desejada pelos espíritos superiores, por Deus, como vocês queiram chamar. Nunca uma guerra é desejada ou está nos planos deles. Mas eles autorizam que isso aconteça por diversos motivos. Primeiro, porque as pessoas têm sim o poder de escolha, então se eles escolheram entre as partes seguir numa guerra, foram escolhas deles, que eles vão ter que posteriormente colher as consequências. E segundo, que com certeza existe uma história por trás. A gente está falando de um lugar, de um povo que tem uma história muito antiga. Quantas guerras eles já tiveram? Vai saber se no passado talvez era totalmente o contrário, né? Um que hoje está na Rússia, antes era da Ucrânia e hoje veio na Rússia justamente para fazer o perdão e no fim não está conseguindo. Ou enfim, com certeza uma história eles têm por estarem lá, inclusive os cidadãos que estão lá. Mas é aí que tá, é isso que eu me refiro. Se por um acaso tem pessoas que têm essas histórias e tudo mais, mas são todas as pessoas, porque é muitas vítimas que a gente vê, e eu fico pensando, e essas pessoas que não tem nada a ver com isso, que só querem paz? Sim, que não existe vítima. Não existe vítima. Pode ser que assim, alguma pessoa lá que realmente não deveria desencarnar, existe o que eles chamam de coisas da Terra. Tu estava no lugar errado, no momento errado. Mas quando a gente vem pra cá, a gente já é avisado. Então é como se fosse assim, Vivi, tu aceita ir pra Terra para resgatar algo que aconteceu lá na tua outra encarnação, que pode ser que isso desencadeie a tua morte? Para um espírito, tu imagina assim, um espírito que vive 1000 anos no astral, aprendendo um monte de coisa. Então, como espírito, a gente fica lá 1000 anos aprendendo um monte de coisa. Só que a gente só tem como resgatar algumas coisas no mesmo plano que a gente gerou. Então, para o espírito, o que é 30 anos, 40 anos, 50 anos da Terra? Nada frente a 1 milhão a 1000 anos. Então, muitas vezes a gente aceita. Não, se é para eu limpar aquilo, resgatar aquilo que realmente vai elevar o meu espírito, por que não eu passar 30, 40, 50 anos, 80 anos, sendo que aqui eu levaria muito mais? Tudo que a gente aprende aqui é muito mais rápido, porque a gente está vivendo na flor da pele. Que não parece ser muito mais rápido, né? Porque a gente tá aqui... Não parece, mas e se eu te fizer uma pergunta? Se tu morresse hoje, hoje, a Viviane desencarna hoje, tu olharia para trás e diria que passou rápido ou devagar? Passou rápido, né? Passou muito rápido, entendeu? Então tu imagina numa consciência de um espírito que já viveu várias e várias vidas, vários anos. Isso aqui é um sonho às vezes. Às vezes a gente confunde com um sonho, de tão rápido que é para um espírito.
Poxa! Então, claro, é difícil ter essa percepção, porque principalmente quando são pessoas que a gente conhece, né? Ah, se alguém que a gente conhece, alguém que está envolvido, alguém que a gente tem muito afeto, é muito difícil, mas a gente tem que tentar ir para esse tipo de pensamento, porque senão o que vai acontecer? Não adianta nada a gente se desesperar. Não adianta nada a gente achar que, ai, coitado de um ou de outro. Lógico, a gente tem que ajudar como a gente pode. Então, como nós, meros mortais, podemos ajudar? Rezando, enviando energias positivas, não lançando mais medo, porque assim, com certeza essas bombas, essas coisas físicas que acontecem, é muito menor do que a energia. Vocês imaginem a energia que tem ali nesse lugar, com medo, com raiva, os pensamentos que as pessoas emanam ali é muito prejudicial para o planeta, para todo mundo. E então, quanto mais a gente puder equilibrar, fazer o contrário, melhor. E para isso a gente tem que buscar o entendimento, para não ficar sempre que escuta uma notícia assim ou que vê alguma coisa, que a gente fique enviando ainda mais pensamentos ruins e emoções ruins. Mas a gente ouve isso que tu falou, a gente ouve muitas notícias e por mais que aparentemente um lado parece ser mais favorável, a gente tem uma certa empatia empatia por um lado, às vezes a gente ouve outro lado. Eu sou uma pessoa que gosta de escutar os dois lados e às vezes por mais que eu tenha um lado, tem outras questões de outros lados que fazem sentido. A gente tem que se posicionar quanto a isso, como é que a gente escolhe um lado? O que a gente faz em relação a isso? Porque essa questão de, por exemplo, rezar e tudo mais, mas a gente pede por um todo, por um lado. Sim. É confuso isso. Não, a gente jamais pede por um lado, a gente pede pela paz e pelo discernimento dos envolvidos. Então, assim, claro que nem os países. Isso é bem importante essa pergunta, porque muitas vezes a gente reza errado. A gente reza pedindo que uma pessoa faça tal coisa, ou outra pessoa faça tal coisa, mas a gente não sabe o que é certo. Ninguém sabe o que é certo. Então, quando a gente ora, e inclusive até isso para os nossos familiares também, às vezes, eu vou rezar para minha mãe mudar de emprego, mas quem disse que é para ela mudar de emprego? Então, a gente sempre reza para que aquela pessoa, ou aquelas pessoas, ou aquele grupo, ou aquele país esteja protegido pela luz, e que a sua consciência esteja iluminada e que ele siga o plano estabelecido para ele. Essa é a melhor forma de a gente orar para tudo na vida, porque daí a gente entrega e pede ajuda para os seus guias, que eles têm uma consciência do todo. A gente está olhando 5% da história, né? A gente não sabe o que tem por detrás disso tudo. Então essa é a melhor forma. Agora, outra coisa também que é bem difícil é realmente tomar um lado. A gente vê que a maioria dos países estão indo mais para o lado da Ucrânia. Por quê? Porque é um país muito menor e, na verdade, quem começou a atirar o poder de fogo mesmo foi a Rússia, né? Então, agora, existe um lado certo? Não importa, eu acho que isso não importa qual que é o lado certo. Eu acho que quando um dos lados começa a atacar, a ir contra a paz, esse é o lado errado. Porque eles poderiam muito bem ter tentado entrar num acordo, etc. Porque é muito mais uma briga de ego, né? Então a gente sabe que no nosso trabalho isso impacta bastante, que a gente trabalha com importação e exportação. Um pouquinho da história a gente entende que a Rússia, na verdade, estava com medo do que a Ucrânia estava fazendo ali, que isso iria colocar eles numa posição talvez menos favorável. Tá, mas isso é justificativa para matar pessoas? Para começar uma guerra? Então isso nada mais é do que ego, vaidade e sentimentos que não tem nada a ver com algo maior, né? Mas, certo, bem respondida a pergunta, inclusive. Mas uma última pergunta aqui em relação a isso, né? A gente está falando sobre lado certo, errado, sobre não ter paz, sobre pessoas inocentes sofrendo, algo assim. Mas se tem uma força maior, por que essa força maior não vem e não interfere nessa situação, sabe? Para resolver de uma vez, para nem acontecer essa possível guerra? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem, e se Deus é Deus, por que ele não intervém, não faz alguma coisa, né? Só que, na verdade, Deus age através de nós. Então, assim, não existe lá um senhorzinho barbudo que tá olhando pro planeta Terra e vai dizer, não, tu tá errado, tu tá certo e eu vou fazer isso. Na verdade, Deus age através de nós, que somos criações deles. Então, se a gente quer errar ou quer acertar, Deus nos dá essa liberdade.
Então, assim, claro que o conselho kármico, a grande liderança do planeta, eles não querem que a gente chegue num ponto de destruir o planeta, porque inclusive o nosso planeta é muito lindo e seria, na visão deles, um resort do universo, sabia? Nossa! A Terra é tão linda que eles, os alienígenas, esses seres maiores, eles gostariam que a Terra tivesse uma dimensão em que todo mundo pudesse vir aqui e passar um tempo de tão linda que é o nosso planeta. Então eles não querem que a gente chegue numa situação de uma bomba atômica que vai destruir o planeta inteiro. E isso para eles, vocês imaginem assim, que a gente tem anjos, né, que nos cuidam quando a gente desencarna e tal. Imagina os trabalhos que eles teriam se todo mundo morrer de uma hora para outra. Então seria um caos, né, para todo mundo. Então eles não querem que isso aconteça. Então eles vão tentar intervir. Assim, só que são duas forças, né? Assim como a espiritualidade do bem quer evitar uma guerra, tem outros seres que estão muito interessados numa destruição ou num apoderamento do planeta Terra. Que daí a gente já entra numa raça também de alienígenas que são, ou até do planeta Terra, que a gente chama os Illuminatis, como é que é isso? Esqueci o nome da outra raça, mas que a gente já falou muito aqui também, porque eles têm interesse em dominar o planeta Terra e que o planeta Terra esteja mais para as sombras. Sempre vai ter dois lados, sempre. Então são dois lados lutando um contra o outro. Então vocês imaginem que assim, por exemplo, esses grandes líderes que estão no poder, eles estão sendo influenciados ou por um lado ou pelo outro lado. Eles se deixam, assim como nós, todos os dias a gente recebe influências de um lado ou de outro, e eles também estão. E tu imagina esses grandes líderes que têm o poder de decisão, o quanto eles devem ser influenciados dias, né? E tanto pelos dois lados, né? Porque os dois lados sabem que eles têm um poder muito grande nas mãos. Qual que era a tua pergunta mesmo? Sim, porque Deus não... Então, por isso, né? Porque Deus, em primeiro lugar, Deus... Ele já está intervindo, mas tipo, através das pessoas, isso aí. Deus nos dá esse poder, né? E aí, eu acho que cabe a nós perguntar o que eu posso fazer no meu cenário, no meu convívio, né? Eu não posso fazer algo pela guerra, talvez, mas o que eu posso fazer aqui no meu ambiente? Porque ele nos dá esse poder. E o que esse plano aí acha que vai acontecer? Olha, pela espiritualidade, essa guerra não avança, até porque a gente já passou pelo menos uma guerra nuclear, né? Porque aí sim acabaria com o planeta Terra. A gente já passou por essa fase, que foi lá alguns anos atrás, quando a gente entrou na pandemia, inclusive, que era uma das formas que iria se seguir, né? Ou uma guerra, ou um meteoro, ou a pandemia, que a pandemia seria a forma mais leve. Então, a gente já teria passado por essa fase de ter que passar por uma guerra, porque realmente é algo muito ruim, assim. Então, pela espiritualidade, isso não acontece, mas esses confrontos, sim, eles precisam de alguma forma acontecer para equilibrar tudo que vem acontecendo no passado. E outra coisa também que talvez a gente não para pensar, mas como a gente consegue também aproveitar essa oportunidade ruim para demonstrar a nossa empatia. Olha quanta gente está ajudando. Grandes líderes que só pensavam no próprio umbigo, no seu dinheiro, estão doando, estão fazendo doações, né? Isso começou toda a pandemia, a gente vê isso, né? Como o povo se mobilizou para ajudar outros. Isso, e muitas vezes a gente só consegue elevar a nossa consciência e melhorar frente a um desafio. Se não tem desafio, a gente continua os mesmos, a gente não cresce. Então, tudo tem algum motivo, tudo tem um lado bom. Hoje mesmo eu estava vendo que o Airbnb está doando não sei quantos mil apartamentos de graça para receber os refugiados. Então, olha que bacana, imagina, tipo, a energia boa que eles emanam e quem está recebendo isso também, como se sente grato. Então, o objetivo é esse, sabe? A gente conseguir transmutar isso. Então, pela espiritualidade isso não acontece, mas uma coisa que vai acontecer assim no futuro, que até já te falei, que como a Terra está mudando, está aumentando a sua vibração, sua energia, algumas questões físicas vão ter que acontecer, inclusive o novo mapa da Terra, que daí a gente não sabe mais ou menos quantos anos, pode demorar até 50 anos, vão ser inundadas pelo mar, para conseguir, de tanta energia ruim que tem em alguns lugares, essa energia tem que girar, tem que transmutar de uma forma
física, porque é para conseguir regenerar. E nesse novo mapa, esse local da guerra não existe mais. Ele é totalmente encobrido pela água. E 50 anos é muito pouco. É pouco. Nós vamos estar aí, provavelmente, sim, espero. Ou não, enfim. Nós vamos começar a ver isso, porque... Então, por isso que, assim, vai acontecer muitas transformações, e que a gente tem que estar um pouco mais ligados e sintonizados a esse pensamento, porque senão a gente enlouquece junto e não vai ajudar em nada, com certeza. Eu acho que até essa questão vem de encontro com quando a gente está passando por uma dificuldade, né? Que a gente às vezes diz, nossa, mas por que Deus fez isso comigo? Ou por que ele não gosta de mim? Ou por que ele é ruim comigo? Ou algo assim, né? Então é uma forma, eu acho, de a gente, sei lá, se conformar um pouco mais e entender que não existe, não é uma pessoa que vai estar lá e apontando para ti especificamente, né? Não, e na verdade a mudança é bem isso, Vivi, a mudança é interna. A mudança que a gente precisa fazer é interna. A guerra só existe fora porque existe dentro de nós. O caos só existe fora porque existe dentro de nós. Então, já foi comprovado que existe um universo inteiro dentro de nós. Vocês já viram aquelas aproximações das células que vai aproximando, parece um universo de tão grande que nós somos o universo. Então, só existem as coisas fora porque existe dentro. Até que a gente não pare para olhar cada um no nosso interior, essas coisas vão continuar acontecendo porque é o que está dentro de nós. E é essa mudança que a espiritualidade quer que a gente faça. Sabe que eu ouvi uma frase muito legal, acho que umas semanas atrás, que dizia: a maior parte do tempo a gente passa dentro da nossa cabeça. Então faça desse lugar, um lugar legal. Nossa, total. E é isso, né? É sobre isso. É sobre isso. Até entendi. Obrigada por me responder esse pergunta. Imagina, espero ter esclarecido, espero ter ajudado, esperamos ter trazido um pouco mais de esclarecimento e de conforto para vocês, que a gente possa continuar os nossos dias, que nem nós aqui, a gente é muito impactada no trabalho mesmo, mas é por isso que é cada vez mais importante a gente estar com o nosso pensamento mais elevado e estar entendendo não só na parte física, mas também na outra parte mental, espiritual que está acontecendo, para que a gente possa também ter um maior entendimento. Tá bom, gente? Fiquem com Deus e próximo vídeo semana que vem eu trago a Vivi de novo. Tchau, tchau.